Nós iremos ler o verso 20, verso 21 e o verso 22. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 20, versículo de número 21 e versículo de número 22. Bendito seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 20 até o verso de número 22. Diga amém quem encontrou. Nós vamos ler o texto que diz assim: Pela fé, Isaque abençoou Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo de seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui vieram, ó Deus, que contribuíram, que adoraram ao Senhor, que bendizeram o Teu nome, e nesse momento, Deus, estão com os corações desacelerados, estão com os ânimos, ó Deus, ó Pai amado, apercebidos ao Senhor, porque entendem que esse momento é o momento mais importante do culto, é o momento da palavra, é o momento onde nós iremos ouvi-lo, é o momento onde nós iremos aprender do Senhor. E qualquer, ó meu Pai amado, qualquer coisa que tire a nossa atenção nos traz prejuízo. E por isso nós pedimos ao Senhor, o Teu Espírito, que nos ajude a concentrarmos naquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que o nosso coração, os nossos corações estejam totalmente inclinados a ouvir a Tua voz, e que assim o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Oramos, rogamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Só recapitulando aos irmãos, nós estamos fazendo uma exposição na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Na realidade, nós estamos fazendo uma exposição dos heróis da fé, né? Inclusive, nós falamos o primeiro herói, que foi Abel, depois nós falamos de Enoque, depois falamos de Noé, depois falamos de Abraão e Sara, que foi no domingo passado. Hoje eu quero falar de 3 patriarcas, de 3 personagens. Primeiro será Isaque, segundo será Jacó e terceiro será José. Eu preferi falar dos 3, porque os 3 aqui são mencionados por um motivo, e no final da mensagem vocês vão entender o porquê eu disse que os 3 está mencionando um motivo. Mas antes de nós entrarmos no corpo aqui do texto lido, eu quero fazer uma introdução para os irmãos, para que os irmãos entendam e compreendam melhor o que nós vamos falar. Qual era o objetivo primário do autor aos Hebreus quando ele escreveu esta carta? Existem 2 objetivos primários para o autor aos Hebreus quando ele escreve essa carta. Primeiro, mostrar que retroceder na fé em Cristo seria a pior decisão que eles poderiam tomar. Por que eu digo que esta foi um dos objetivos do autor aos Hebreus quando ele escreve essa carta? Porque, segundo a história, segundo os estudiosos, os hebreus, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam cogitando retroceder. E devido a isso, a este pensamento em retroceder,
o autor aos Hebreus, preocupado com aquele pensamento que estava sendo instaurado no meio da igreja hebreia, ele envia esta carta, e dentro desta carta ele vai mostrar para os nossos amados irmãos que se eles retrocedessem na fé, se eles abandonassem Cristo e voltassem para a fé judaica, eles estariam tomando a pior decisão da vida deles. Então este foi o primeiro objetivo do qual o autor aos Hebreus escreve essa carta. O segundo objetivo que ele escreve essa carta é fortalecer a fé no Senhor. Foi por isso que ele escreveu o capítulo 11 de Hebreus, mostrar que a fé pode sim fazer o impossível. Pois bem, se o primeiro objetivo do autor aos Hebreus era mostrar para aqueles irmãos que voltar para as velhas práticas era a pior decisão, entendendo então que aquelas pessoas que estavam pensando em retroceder, elas estavam pensando em retroceder porque estavam fracas na fé. Porque ninguém, escute bem, ninguém que está forte espiritualmente, ele pensa em retroceder. Ninguém que está vivo, vívido, avivado pela palavra e pelo Senhor, ele cogita em retroceder, em desviar-se do caminho de Cristo, em voltar. Aqui, então, o autor aos Hebreus, ele entende que a pessoa que pensa em retroceder é porque ela está fraca na fé. Devido a isso, ele escreve então essa carta para trazer-lhes força, para trazer-lhes ânimo, para que a fé deles voltassem a ser ativa, a fé deles voltasse a se avivar. E nós conseguimos enxergar muito bem isso no capítulo 11. Por quê? Porque o capítulo 11 é chamado de os heróis da fé. Entende? Que o povo estava fraco na fé, e o autor aos Hebreus diz no capítulo 11, olha gente, vocês que estão fracos na fé, pegue como exemplo esses homens que foram heróis, que tiveram conquistas, que foram vencedores, que galgaram coisas grandes, viram o impossível acontecer mediante a sua fé. Pois bem, o objetivo então do autor aos Hebreus era dizer para o povo hebreu que se eles retrocedessem, eles estavam tomando a pior decisão. Em segundo lugar, o objetivo do autor aos Hebreus ao escrever essa carta era fortalecer os irmãos fracos na fé. Digam amém. A título de introdução, eu gostaria de chamar a atenção da igreja em 2 pontos. A título de introdução, eu queria chamar a atenção da igreja a respeito de 2 pontos. Primeiro, escute bem. Primeiro, o grande desafio, escute bem, o grande desafio do escritor da carta aos Hebreus, que ele tinha de fortalecer a fé daqueles irmãos. E por que eu digo que é um grande desafio, eu como pastor, e qualquer líder e pregador que venha subir neste altar, ou qualquer altar da igreja de Cristo, ele tem para tentar fortalecer a fé da igreja. Você sabe por que é um grande desafio para mim? Foi um grande desafio para o autor aos Hebreus fortalecer a fé de alguém? Porque o corpo humano, o ser humano, ele é constituído, o ser humano é constituído de 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Olfato, paladar, visão, tato e audição. Pois bem, o ser humano é constituído por esses 5 sentidos, e a fé, ela não tramita em nenhum desses sentidos. A fé, ela não tramita, ela não se compactua, ela não se relaciona com esse sentido. Para que você possa entender melhor, eu sempre digo aos irmãos, creia em Deus. Quem crê, diga amém. E por que eu digo que a fé, ela não conversa, não comunica, não tramita com os nossos 5 sentidos? Sabe por quê?
Me diga aqui, quem é aqui no nosso meio que já sentiu o cheiro de Deus? Apesar que a Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume do Espírito, mas lógico que ali não é literal. Mas quem de forma literal, quem sentiu o cheiro de Deus? Quem aqui no nosso meio sentiu o gosto das coisas vindas lá do trono de Deus? Apesar, mais uma vez, que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como mel na boca e amarga no ventre. Mas lógico que também não é literal. Quem é que sentiu o gosto de Deus? Quem é que viu Deus? Enxergou Deus? Nós enxergamos o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas ver Deus, quem é que viu o rosto do Senhor? Quem é que contemplou o rosto de Deus? Perceba que eu creio em algo, eu tenho fé em algo que eu não vejo, eu tenho fé em algo que eu não sinto gosto, que eu não pego, que ele não me pega. Nós não sentimos o nosso sentido no nosso corpo humano, não há conversa com a fé, mas mesmo assim nós cremos no Senhor. E é por isso, talvez, que Cristo diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque fé é algo inexplicável, fé é algo que temos, e ela não tem nada que se apoia diante disso com os sentidos humanos. Nós cremos, pronto, acabou. Vê como é um grande desafio para mim como pastor, tentar-lhes aumentar a fé, por causa disso. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção da igreja, outro detalhe que gostaria de chamar a atenção da igreja, sobre o capítulo 11, é que o autor apresenta as ações de fé de homens que eram absolutamente normais. Digam amém. Eles eram homens absolutamente normais, não havia nada de extraordinário neles. Recapitulando aos irmãos que o capítulo 11 de Hebreus, ele faz uma lista de homens da fé, não é? Falou de quem? De Abel, falou de Enoque, falou de Noé, falou lá na lista do capítulo 11, fala-se de Abraão, fala-se de Sara, fala-se de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Balaque, de tantos homens que viram, que manifestaram o sobrenatural de Deus na vida deles. Mas eles não eram homens extraordinários. Talvez, escute bem, talvez os únicos que poderíamos destacar algo de destaque, poderíamos mencionar algo de destaque, seria talvez Moisés, que devido os seus ensinamentos da ciência, da arte da guerra que ele aprendeu quando vivia no palácio de Faraó. Talvez outro que nós poderíamos destacar e mencionar algo extraordinário que ele tenha feito, seja Davi, mesmo por causa do seu ímpeto da guerra, a sua vontade da guerra, a sua veracidade dentro da guerra. Os demais, não existe nada extraordinário, não existe nada extraordinário nisso. Com isso, o autor mostra para os leitores que quem faz a diferença na vida de um cristão é a sua confiança em Deus. O que faz a diferença na vida do homem, de uma mulher cristã, que crê no Senhor, é a sua fé. Amém? Glória a Deus. Pois bem, vamos agora entrar no corpo da mensagem. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar ela nesse momento e vamos aprender algo extraordinário aqui essa noite em nome de Jesus, relacionado à fé. Por favor, capítulo 11, os 3 versículos que nós lemos, o verso 20, 21 e 22. O verso que lemos, ele fala de 3 homens que também eram absolutamente normais e que se destacaram devido à sua fé. O primeiro homem, a primeira personagem que nós encontramos aí, é no verso de número 20. Vamos ler, por favor. Verso 20. Pela fé, Isaac abençoou quem? E pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. No tocante a quê? No tocante às coisas futuras. Escute bem, aqui o autor aos Hebreus vai relembrar o episódio onde Isaac abençoa Jacó.
quando Isaac iria cometer um grande erro contra Deus. Por que eu digo que Isaac iria cometer um grande erro contra Deus? Se nós folhearmos a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 27, lá conta a narrativa desta história. A Bíblia diz que Isaac já era um homem velho, a tal ponto que ele já tinha perdido a sua visão. E quando ele, percebendo que já estava chegando no fim da sua vida, ele vai chamar o seu filho Esaú, e vai dizer para Esaú que vai lhe dar a bênção, que vai lhe dar agora a bênção que ele tinha recebido do seu pai Abraão. E quando ele chama o seu filho Esaú, o seu filho predileto, ele vai dizer para Esaú: Esaú, prepara para mim uma comida, uma caça, faz para mim um almoço, uma janta, não sei qual era o horário, mas prepara para mim uma comida para que nós viemos saboreá-la, e depois de saboreá-la eu vou lhe dar a bênção, eu vou impor as minhas mãos sobre você e vou lhe dar a bênção. E diz a Bíblia Sagrada no capítulo 27 de Gênesis que ele foi procurar. Mas quem é que estava na porta ouvindo tudo? A sua esposa. A sua esposa corre e conta para o seu filho Jacó. Esse Jacó, junto com a sua mãe, tramita agora roubar a bênção que seria do seu irmão Esaú. Só que tinha um grande problema. Jacó era um homem que o seu porte físico não era como o do seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão Esaú era caçador, era cabeludo, a sua voz era diferente. E quando a sua mãe propõe a Jacó a tomar o lugar de Esaú, ele diz: não, mas não tem como, o meu irmão é peludo, a nossa voz é diferente, o nosso cheiro é diferente. Então a mãe coloca o pelo de animal sobre os braços do seu filho, coloca as roupas de Esaú sobre ele, prepara agora o cozido, prepara agora o animal, o almoço, a janta, a comida, e leva e dá nas mãos de Jacó, para que Jacó vai lá e tome a bênção no lugar do seu irmão. Chegando lá, ele vem com a comida e diz: pai, eu estou aqui. Isaac olha e fala assim: mas espera aí, a voz não é de Saul, a voz é de Isaac, de Jacó, perdão. A voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. E Isaac então chega próximo de Jacó e diz então para Jacó: chegue, aproxime-se de mim. Ele pega nos braços, o braço é peludo, mas na verdade eram os pelos do animal que estava sobre o braço dele. Isaac puxa Jacó e cheira, e sente o perfume de Esaú, e diz: o perfume é de Esaú, os braços é de Esaú, mas a voz é de Isaac. Mas naquele momento ele aceita, eles comem da comida, e Isaac coloca a mão sobre Jacó, pensando que é Esaú, e lhe dá a bênção. Ele dá a bênção que ele tinha recebido do seu pai. O Jacó sai, e Esaú chega com a caça, dizendo: olha aqui, meu pai, trouxe a comida para você, vamos, que eu quero receber a bênção. E então Isaac diz: meu filho, eu já dei a bênção para o seu irmão Jacó. E diz a Bíblia Sagrada que Esaú chora, tentando agora mudar aquela situação. Mas o texto nos mostra que Isaac lembra de quê, pastor? Lembra de quando Deus falou com Isaac. Deus havia falado com Isaac que dentro do ventre da sua esposa havia dois filhos, e que o maior serviria o menor, que o menor seria maior do que o mais velho. Porque nas concepções naturais, principalmente na cultura da época e na cultura também nossa hoje, o primogênito ele tem uma certa vantagem, naquela época muito mais vantagem. Segundo a lei judaica, o primogênito recebia 50% de tudo que pertencia ao pai. Os outros 50% era dividido entre mãe e filhos e os demais irmãos.
O primogênito recebia uma maior parte, recebia a maior herança. Só que o que está em jogo aqui não é herança, o que está em jogo aqui é a bênção. E Esaú chorando, Isaac chorando, e então Isaac lembra daquilo que Deus tinha falado. Quase que Isaac ia cometer um grande erro contra Deus. Mas deixa eu dizer um negócio: Deus faz tudo certo. Deixa eu repetir para você glorificar melhor: Deus faz tudo certo. Aleluia. Até nas nossas limitações Deus trabalha corretamente. Deus não aprovou a maneira errada que Jacó fez. Deus não deu positivo, não deu sinal positivo pelo erro que ele fez. Tanto é que a consequência veio. Por causa disso, ele foi viver anos e anos longe do seu pai, anos e anos longe da sua mãe. Há quem diga que ele nunca mais viu o pai morreu e ele não lhe visitou na sua sepultura. Olha a consequência terrível que veio por causa disso, por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Mas que ele se tornou aquilo que Deus havia prometido, se tornou, porque Deus cumpre as suas promessas. Digam amém. Então este é o primeiro personagem que o autor aos Hebreus vai destacar. A segunda personagem, olha para o verso 21, por favor. Verso 21. Quem encontrou, diga amém. Verso 21 diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Escute bem, nesse episódio aqui do capítulo 48 de Gênesis, temos aqui Jacó já à beira da morte, abençoando os filhos de José. Quem é José? José, ele era um dos filhos prediletos, de Jacó. E Jacó, ele vai pegar os dois filhos de José, que é Manassés e Efraim, e vai trazer consigo no capítulo 48, vai colocar-lhes a mão sobre a cabeça dos dois, de joelhos perante Deus, ele vai abençoar os dois netos. Aqui a bênção é tão importante, escute bem, a bênção aqui é tão importante, que Jacó, ele vai colocar os dois netos, que se nós olharmos na hierarquia, seria os netos abaixo dos filhos, assim, amém? Quem entende, diga amém. Não seria os netos abaixo dos filhos? O pai, o filho e os netos, seria a terceira geração. Aqui é tão importante para Jacó, tão importante, que ele pega os filhos de José, ele vai colocar a mão sobre a cabeça dos filhos de José e vai trazer-lhe uma bênção, e essa bênção é tão forte, mas tão especial, que ele coloca o filho, os netos, que é da terceira geração, do terceiro grau, ele abençoa eles, colocando eles no segundo grau, no mesmo patamar do pai, no mesmo patamar dos irmãos, dos tios, do caso dos netos. Ele abençoa eles, colocando eles na mesma posição do pai e dos seus tios. O tamanho da bênção que é sobre a vida deles. E isso é tão interessante que anos depois, quando foi constituído Israel, e quando Israel estava sendo dividido por tribos, quem é que estava entre eles? Manassés e Efraim. De tão poderoso que foi a bênção do avô, tornando então os netos na mesma posição dos seus tios, ou no caso dos filhos de Jacó. Digam amém. O autor vai destacar essa segunda personagem. O terceiro personagem que o autor destaca é o verso 22. Olhe para o verso 22, por favor. Verso 22. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos.
No capítulo 50 de Gênesis, José faz um pedido especial para os seus familiares, que os seus ossos fossem levados de Canaã para Canaã. Mas a pergunta é: por que José queria que os seus familiares pegassem os seus ossos depois que ele morresse e levassem os seus ossos até Canaã, lembrando que José está vivendo no Egito, e lá no Egito ele tem todas as regalias, ele tem toda a segurança, ele tinha tudo do bom e do melhor? Por que ele queria deixar aquela terra que lhe proporcionou tanta felicidade? Sabemos também que ele passou por grandes angústias e aflições no começo, no princípio quando ainda era jovem, mas que depois Deus o exaltou tão grande, tão poderosamente no Egito, que tanta regalia que ele tinha, que a Bíblia nos conta, e os historiadores nos dizem isso, que debaixo de Faraó, que era o maior cargo, ou o cargo de maior escalão que existia no Egito, ele era o segundo. Ele era o segundo de maior importância no Egito, este lugar onde ele trouxe comida para os seus parentes. Os seus parentes estavam nas terras de Canaã morrendo de fome. Eles vêm agora para o Egito, e lá no Egito eles têm proteção, eles têm segurança, eles têm prosperidade, eles têm fartura. Os historiadores dizem que a terra onde os israelitas ficavam era uma terra chamada terra de Gósen. Você sabe por quê? Porque a terra de Gósen era tão fértil, tão próspera, que o simples riscar o dedo no chão e jogar uma sementinha já estava produzindo, de tão fértil que era a terra. Agora vem José, já no final da sua vida, falando com os seus familiares, com os seus irmãos, com os seus filhos, talvez netos, dizendo: olha, quando eu morrer, não deixe os meus ossos aqui no Egito, pegue os meus ossos e leve até Canaã. Por que ele pediu isso? Por que ele fez esse pedido? A resposta é simples. A resposta é simples, sabe por quê? Porque José gostaria, mesmo depois de morto, participar do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Capítulo 12 e capítulo 15 de Gênesis. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Primeiro, que ele teria uma grande descendência. Digam amém. Lembrando de domingo passado que eu preguei sobre Abraão, a descendência de Abraão seria uma complicação aos olhos naturais. Por quê? Porque ele já era velho, estava amortecido, a sua esposa era velha e estéril. E o que Deus fez com dois velhinhos? Se tornou uma grande nação. A segunda promessa que Deus fez a Abraão, lá no capítulo 12 e no capítulo 15, é que além deles serem uma grande descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas por esta descendência. Como que todas as famílias da terra são abençoadas com a descendência de Abraão? Jesus é da descendência de Abraão. Todas as famílias da terra são abençoadas através do nome de Jesus. Digam amém. E a terceira promessa que Deus fez para Abraão é que Abraão receberia uma terra onde ele fixaria as suas tendas, os seus familiares estabeleceriam uma tenda, e essa terra seria a terra da promessa, a terra prometida. E o que Abraão fez? Ele creu no Senhor, ele acreditou no Senhor, e esta promessa que foi de Abraão, ela foi transmitida para Isaac, Isaac transmitiu para Jacó, Jacó transmitiu para quem? Para José, e José cria tão piamente na promessa do Senhor, José cria tão piamente na promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, que ele disse, já no final da sua vida, ele diz assim: ó, eu creio e ainda quero participar dessa promessa, por isso eu quero te dizer, se eu morrer e a promessa não tivesse cumprido, pega os meus ossos, leve para Canaã, porque eu quero participar da promessa que Deus fez ao meu bisavô Abraão. Digam amém. Estes três são as três personagens que o autor aos Hebreus vai destacar aqui. Amém? Diante desse texto que nós lemos, eu gostaria de trazer para a igreja duas aplicações
extraordinárias. Nós vamos aprender muito aqui neste momento, amém? Nós já lemos o texto, já entendemos o que o texto está dizendo, agora nós vamos aplicar para a nossa vida. O que nós aprendemos com isso? O que eu posso colocar no meu dia a dia, para que, em tudo que nós aprendemos e lemos aqui, para que eu venha glorificar o Senhor lá fora? Em primeiro lugar, a primeira aplicação que eu quero trazer, digam amém. Amém. Vamos lá, primeira aplicação, escute bem, eu vou ler aqui um texto que eu fiz. Hoje vivemos em uma era dos super-heróis, que se tornou um mercado altamente lucrativo, não somente por causa dos filmes cheios de efeitos especiais, mas também por causa dos desenhos, das revistas, das roupas, dos bonecos, enfim. Os super-heróis se tornaram parte da cultura de muitos países, inclusive no Brasil. Agora a pergunta é, por quê? Por que existe a questão dos super-heróis está tão evidente? Por que as casas de cinema, os cinemas, as salas de cinemas, estão tão lotadas quando o cartaz os Vingadores? Quando no cartaz está o Super-Homem? Quando no cartaz está o Hulk? Quando no cartaz está o Homem-Aranha, ou qualquer Homem-Gato, e tantos homens, Formiga, Vespa, é tanto homens poderosos que estão aí nos cartazes dos nossos cinemas, e nós olhamos, e quando vamos a um lugar desse para tentar assistir um filme nesse tipo, nós encontramos uma sala cheia, uma fila enorme, gigantesca, e se você quiser comprar uma pipoca, meu Deus, é horas esperando aquelas pipocas caras, né? Por causa da quantidade de gente que está lá. Por que está tão evidente essa era de super-heróis, né? Quando você olha para tantas pessoas com roupas de super-heróis, aquelas pessoas que se vestem dos super-heróis, que eu acabei esquecendo o nome que se dá a eles, por que isso está tão evidente? Por que isso está tão notório nos nossos dias? É simples, a resposta é bem simples. Eles estão em evidência, sabe por quê? Porque a maioria desses heróis, super-heróis, ou todos os super-heróis, eles realizam o sonho que nós jamais vamos poder realizar. Eles concretizam todos os nossos desejos mais profundos e até mesmo superficiais, como que voar. Quem nunca pensou em voar? Irmão, eu já sonhei voando e acordei, que raiva. Não é ruim? Você está voando, aí você pega e acorda, mas dá uma raiva, você quer dormir de novo para ver se continua voando e não consegue. Além de voar, de ter superpoderes, quem é que nunca imaginou isso? Ou até mesmo quando aquele patrão chato vem te buzinando no ouvido, aí você fica, que eu não tenho superpoderes, por que eu não saio voando daqui? Por que eu não saio correndo daqui? Porque esse é o nosso desejo. Essas pessoas, esses super-heróis, eles são extraordinários. Digam amém. Só que eu quero alertar a igreja concernente a essa cultura que está invadindo as nossas igrejas, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nós mesmos. Eu quero alertá-los, irmãos, porque nós não podemos permitir que esta cultura de super-heróis conduz o nosso pensamento, dizendo que só seremos aceitos por Deus, ou só seremos aceitos pela comunidade de Cristo, que é a igreja, se nós formos pessoas extraordinárias. Devido a essa alta propagação de super-heróis, essa cultura está adentrando nos anseios da sociedade, infelizmente tem adentrado nos anseios da igreja, no bojo da igreja, concernente a isso. A pessoa talvez ela não tenha atitudes extraordinárias, talvez ela não canta extraordinariamente, talvez ela não prega extraordinariamente, talvez ela não se comunica muito, não se comunica extraordinariamente, talvez ela não tenha nenhum dom extraordinário, e pelo fato dela não ter nada assim que ela pense que é extraordinário, ela se auto-exclui.
ela se exclui, ela se coloca de lado, principalmente quando o assunto é pecado. A pessoa, ela peca, ela erra, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela some da casa do Senhor. A pessoa se enfraquece espiritualmente, o que ela faz? Ela deixa de congregar, ela deixa de cultuar, ela deixa de orar. Por quê? Porque existe uma cultura infeliz, diabólica na nossa mente, que nós temos que ser extraordinários em tudo, que não podemos errar, que não podemos falhar, que não podemos tropeçar. De fato nós não podemos, mas se tropeçarmos, não podemos parar, não podemos retroceder. Temos que entender que há um Deus do céu que nos levanta de todas as nossas quedas. E pelo fato de vivermos tentando ser extraordinário, nos frustramos, nos angustiamos, choramos, deixamos de congregar, de cultuar, nos sentimos mínimos diante de Deus, pensando que Deus só vai nos aceitar se fazermos algo extraordinário. Mas o texto que nós lemos hoje, desses heróis da fé, nos mostra que eles não tinham nada de extraordinário. Todo o extraordinário que esses homens fizeram, eles fizeram pela fé. Deixa eu repetir. Todas as coisas extraordinárias que esses homens fizeram, eles fizeram mediante a fé, e quem fez foi Deus. Quer ver um extraordinário que Davi fez? Com 16, 17 anos, há quem diga que ele tinha até 14, um sardentinho, cabelo vermelho, considerado em Israel um amaldiçoado, um projeto falido. Você sabe o que esse menino, cuidador de ovelhas, fez? Ele foi diante de um gigante de 3,10 metros, que tinha na frente do gigante um outro soldado com um escudo gigantesco para proteger o Golias. Este Golias, além de ser alto, além de ter a proteção de um soldado, ele tinha um monte de armaduras pesadas que lhe protegia ainda mais do impacto. Você sabe o que esse menino fez? Ele foi até esse gigante e disse assim: você vem comigo com espadas, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele pegou a funda, colocou a pedra, girou e acertou na onde? Na testa. A pedra cravou no crânio dele, ele caiu e matou o gigante. Você sabe quem é que fez aquilo? Foi Deus. Não porque ele era bom de mira, não é porque ele era tão forte que a pedra cravou no seu crânio, não é porque ele tinha a habilidade, a engenhosidade da guerra, ou a arte da luta, ou a arte da guerra, o que for. Ele não tinha absolutamente nada, ele era um menino, um jovem, ele era recém saído das fraldas, mas ele creu, ele acreditou, e o extraordinário veio, e ele crê, nele acreditar. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui essa noite, eu quero te dizer, você não precisa fazer nada extraordinário, já é extraordinário demais você crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Já é extraordinário demais você crer em Deus, você acreditar no Senhor, você crê em Cristo, crê que Ele é o seu Senhor, crê que Ele é o seu Salvador. Isso já basta para você. Isso já basta. Crer no Senhor já basta, você se torna filho. Crer no Senhor já basta, você se torna igreja. Crer no Senhor deposita sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sabe o que? Promessas, e mais promessas incontáveis dos céus para a sua vida. Não fique correndo atrás de holofotes humanos, não fique correndo atrás de evidências humanas, de ser evidente diante dos homens. Corra atrás de Cristo pela fé. Não fique esperando o pastor te ver. Faça para o Senhor. Não fique esperando o seu líder te contemplar. Não precisa disso. Faça, que é para o Senhor. É Ele que é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que dá, é Ele que opera. Faça para Ele. Não precisa ser nada de extraordinário. Agora, se você fazer algo de extraordinário, se você for daquelas pessoas excelentes da música, no toque, na pregação, no que for dentro da casa do Senhor, meus parabéns, mas faça para a glória do Senhor.
continue fazendo para a glória de Deus. Quem me entende, diga amém. Esta é a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Eram homens normais, eram homens que não tinham nada de extraordinário, mas que tinham fé no Senhor. Primeiro. Segundo, por favor, eu quero convidar os irmãos a ler novamente, só que agora nos apoiando, prestando atenção nos detalhes dos versos. Verso 20, 21 e 22. Digam amém. Vamos lá, segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos. Mas antes, nós vamos ler o texto novamente. Pela fé, Isaac abençoou quem? Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Verso 21. Pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Verso 22. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus. Amém. Vamos ler mais uma vez? Posso ler mais uma vez? Posso? Preste atenção, agora eu vou destacar. Pela fé, Isaac abençoou quem? Jacó e Esaú. Olhe para mim. Quando foi que Isaac abençoou Jacó e Esaú? Quando ele estava perto de morrer. Amém? Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer. Mais uma vez morrer. Agora verso 22. Pela fé, cadê? Verso 22. Pela fé, cadê? Perdi. Aqui, achei. Pela fé, José, estando próximo da sua morte. Espera aí, pastor. Os três estão falando da morte. Isaac abençoou Jacó quando ele estava perto de morrer. Jacó abençoou os filhos de José quando estava perto de morrer. José, quando estava perto de morrer, ele disse o quê? Leva os meus ossos para onde? Para Canaã. Espera aí, pastor. Os três estão falando de morte? Sim. O que o autor aos Hebreus queria ensinar para os seus leitores? O autor aos Hebreus estava mostrando aos seus leitores que esses homens não eram extraordinários, mas eles creram na promessa de Deus até o fim da sua vida. Olha que coisa mais extraordinária. Olha que aplicação e ensinamento Deus está nos dando aqui esta noite. Qual é, pastor, o ensinamento que Deus está nos dando aqui esta noite? Você tem que crer até o fim. Você tem que ter fé até o fim. Não adianta ter fé em Deus ou em Cristo só por um tempo. Você tem que crer até o fim da sua vida. Olha Isaac creu na promessa que Deus tinha feito a Abraão. Isaac acreditou, Isaac creu até o dia de morrer, porque quando ele estava morrendo, ele abençoou o seu filho para que o seu filho continuasse com a promessa. Jacó pega os filhos de José e abençoa eles também com a bênção de quem? Com a bênção que veio do seu avô Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó agora está passando para os filhos de José, porque todos esses acreditaram até o fim, foram convictos, agarraram na promessa de Deus, abraçaram a promessa divina, abraçaram a promessa do Senhor, que a promessa que Deus fez, eles abraçaram, mesmo que eles não viram, mesmo que eles não enxergaram a promessa, mas eles creram. A tal ponto era a sua confiança na promessa de Deus, que sabe o que aconteceu? A sua fé na promessa de Deus era tão evidente, mas tão evidente, que sabe o que aconteceu? Os filhos também creram.
Porque Isaac poderia ter falado assim: Deus fez uma promessa para o meu pai Abraão e não se cumpriu. Você quer saber? Vou acreditar nessa promessa não. Ou talvez Isaac acreditasse, aí visse Jacó. Jacó disse assim: Deus fez uma promessa para o meu avô creu e não cumpriu. Meu pai também creu e não cumpriu. Eu também não vou crer. Ou talvez os filhos de José, e José também dissesse assim: Deus fez Abraão, fez a Isaac, passou para Jacó, e agora não vejo o cumprimento da promessa, eu não vou crer. Não, a fé que eles tinham no Senhor é tão evidente, que os seus filhos, os seus netos e os seus tataranetos acreditaram, de tão forte era a sua convicção na fé do Senhor. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo duas coisas. Eu aprendo que a nossa fé, ela tem que ser até o fim. Eu não tenho que crer só quando eu sou novo convertido. Eu não tenho que crer só a metade, porque eu não recebo bênção, eu não recebo salvação, eu não recebo coroa de vitória se eu creio só até o fim, só até a metade. Se eu não continuo permanecendo na fé. Mas não é qualquer fé não, viu, irmão? Tem que ser uma fé que contagie os meus filhos. E só um que falou amém. Vou repetir: a fé que eu tenho que ter no Senhor, ela tem que ser tão evidente, tão forte, tão alvissareira, ela tem que sair chama da minha fala, dos meus olhos, do meu corpo, ela tem que ser tão demonstrante, reluzente, a ponto que os meus filhos também sejam contagiados com essa fé. Olha que engraçado. Nós dizemos que cremos no Senhor, que acreditamos no Senhor, e a primeira prova que vivemos, pegamos o nosso rosto e desfalecemos. Aí estamos dentro da prova, dificuldade, com luta, dentro da igreja, dizendo: Senhor, eu creio no Senhor. Quando chega em casa, sabe o que ele fala? As palavras são só palavras de maldição. Eu não consigo, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não tenho força, eu não posso, vou desistir. Sabe quem está do lado lá vendo tudo? O seu filhinho, o seu marido, a sua esposa. A sua fé reluzente que está saindo de você. Ele sabe quando vai mudar dentro da sua casa? Sabe quando os seus filhos vão se inspirar com a fé que você tem? Nunca. Porque não vive, não reluz, não brilha. Creia. Eu não falei isso domingo passado? Que Abraão, velho, amortecido, impotente sexual, sua esposa velha, 90 anos de idade, 80 anos de idade, estéril. Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele olhou para um lado, derrota, olhou para o outro, derrota, olhou para o outro, derrota, olhou para trás, derrota. Tudo que estava ao redor era derrotado. Ele não conseguia, ele não poderia, havia uma barreira. Mas ele, o que ele fez? Ele creu, ele acreditou, ele confiou no Deus, ele confiou nos céus, e a sua fé reluziu, a sua fé brilhou, a sua fé transpareceu, a tal ponto dos seus filhos e seus netos, seus tataranetos serem contagiados com isso, com esta promessa, com esse poder, essa fé que ele teve no Senhor. Aleluia, aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te faça entender essa mensagem, que você volte para casa, você que está passando por lutas, por dificuldades, por peleja, você que está tentando, mas não consegue, tropeça, você que está se sentindo fraco, você que está se sentindo cabisbaixo, você que está se sentindo a pior pessoa do mundo, porque pecou, porque fez coisa errada, porque fez uma atitude errada, falou uma mentira, ou qualquer coisa de errado que você tenha feito, está se sentindo baixo, brigou com alguém, brigou com a esposa, brigou com o marido, brigou com fulano, está passando uma angústia no seu coração, está pensando em desistir. Escute o que Deus tem para você essa noite. Olha o que Deus está dizendo para você. Você não precisa ter nada de extraordinário, você tem simplesmente que crer em mim e não importar com nada que esteja ao seu redor. Eu sou o Senhor que te sustento, eu sou o Senhor que te guardo. Aí a sua fé vai brilhar, aí a sua fé vai reluzir,
Aí a sua fé vai transparecer. Então levante o teu rosto, meu irmão, Deus te dá a paz. Levante o teu rosto e o Senhor iluminará o seu rosto, brilhará o seu sorriso, porque Ele é Deus. Digam amém. Fique de pé, por favor, vamos orar. Aleluia.